A paz do Senhor, amados. Estamos outra vez aqui para meditarmos na palavra de Deus. Trago a vocês uma reflexão hoje sobre o servo. Vamos meditar sobre a palavra servo. O que é ser um servo? Lucas capítulo 17, versículo 10, Jesus diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Este versículo é muito emblemático. É bom lembrarmos dele. Ele nos chama muito a atenção. Jesus fala de uma forma muito forte, muito enfática, e poderíamos dizer até pesado, porque ele diz que se nós fizermos somente o que nos foi mandado fazer, devemos nos considerar servos inúteis. Nós, atualmente, já nos damos por satisfeito quando conseguimos fazer aquilo que nos mandam fazer. Na verdade, muitos sequer conseguem fazer aquilo que lhes foi mandado fazer. E se Jesus diz que se fizermos somente o que nos foi mandado, devemos nos considerar servos inúteis, e o que devemos nos considerar se não fizermos aquilo que nos foi mandado? É para refletir. Queridos, a palavra servo é uma palavra importante na vida cristã. Se nós observarmos nos ensinos de Jesus, vamos ver que foi uma das coisas que ele mais ensinou, foi sobre o servo. Jesus falou muito sobre servos. Nas suas parábolas, ele fala de servo fiel, servo infiel, servo, aqui ele fala do servo inútil, servo útil. Mas o que eu quero mesmo é que você pense sobre isso. Primeiro de tudo, todos nós nos consideramos um servo de Cristo. Principalmente nós, assembleianos, temos o hábito de dizer que somos servos de Jesus. E é bom que sejamos. E eu quero te dizer mais uma vez, irmãos, que ser servo de Jesus é algo maravilhoso. É bom que tenhamos plena consciência do que estamos dizendo quando falamos que somos servos de Jesus. Porque é bom ser servo de Jesus. Um servo, a palavra servo, por si só se explica. Servo é quem serve a outro. Então, ser servo é estar para servir, é viver para servir. Alguns, às vezes, nós mesmos confundimos a palavra servo com escravo. E até falamos, às vezes, que servo é um escravo. Mas há diferença. O escravo, na verdade, é uma propriedade do seu senhor. O escravo, ele é obrigado a ser servo. Portanto, ser servo é função do escravo. Servo é aquele que cumpre o serviço, mas não quer dizer necessariamente que o servo é escravo. É que no passado só era servo o escravo, porque ninguém queria ser servo. Uma pessoa livre não quer ser servo.
Porque ser servo é viver para servir a outro. E pela soberba humana, o egoísmo humano, o indivíduo não quer servir, ele quer ser servido. E é por isso que só servia, só era servo o escravo, porque o escravo era obrigado, ele não tinha opção. Por isso que até hoje se confunde a palavra servo e escravo. Mas não é, o escravo é aquele que, por ser escravo, era obrigado a ser servo. Mas o que o Senhor Jesus espera de nós é que nós sejamos servos por opção. Servos porque fomos salvos por Ele. Servos porque amamos a Deus. Que sirvamos a Ele por reconhecimento do que Ele fez por nós. É verdade que Jesus nos comprou com o seu sangue, mas Ele não nos comprou para sermos escravos, Ele nos comprou para sermos servos, e para termos todos os privilégios de um filho, porque é outra coisa diferente. Mas o servo de Deus, o servo de Cristo, ele é também filho, portanto, é um servo que tem todo o privilégio de um filho. Isso é maravilhoso. E eu desejo que você seja um servo, seja servo de Jesus. Servo é aquele que serve voluntariamente. Hoje, o servo de Cristo. Jesus chegou ao ponto de dizer aos seus discípulos que não ia chamar eles mais de servo, mas de amigos. Mas quando Jesus disse que não chamaria de servo, mas sim de amigos, ele não está anulando a posição de servos. Nós seremos eternamente servos. Vivemos para servir a Deus e servir com alegria, servir com amor. É que o servo de Deus, ele é mais do que servo. Ele serve porque ele vive para isso, mas ele é amigo de Deus, ele é filho de Deus. Isso é maravilhoso. Queridos, eu quero chamar mais uma vez a atenção que Jesus diz: se nós fizermos somente o que nos é mandado, nos consideremos servos inúteis. Portanto, devemos ir mais além. Devemos procurar conhecer a vontade de Deus e nos dispormos a fazermos tudo o que Ele quiser que façamos. Devemos estar à disposição dEle para servir. Quem serve a Deus, serve a obra de Deus, serve a igreja de Deus. Quem serve ao Senhor, serve a sua igreja. Devemos estar dispostos a isso. Temos que ser servos úteis e não inúteis. Porque um servo inútil deve ser lançado fora. Jesus fala em uma certa parábola que o servo inútil deve ser lançado num lago de fogo para ser queimado. Por quê? Porque ninguém quer ter um servo inútil em casa. Se o servo é para servir, ele tem que servir. Um servo que não serve, ele atrapalha os outros, ele ocupa o lugar inutilmente. Um servo dentro de uma casa que não serve, ele é prejudicial, por isso ele tem que ser lançado fora. Se é servo, é para servir. Por isso o Senhor diz: o servo inútil seja lançado fora. O servo útil, o bom servo, deve ser exaltado e abençoado. Que servo nós somos? Glória a Deus, glória a Deus. Se você é um servo útil, certamente você irá glorificar a Deus. Você terá prazer, alegria de servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.